O Éden. Origem da política, religião, ciência e filosofia. É válido supor que a religião existe por causa do pecado, ou seja, a religião é pós-edênica e que a política já existia para o governo do paraíso. Já a ciência, que é o conhecimento pela prática e experimentação, estava sob a regra da proibição do consumo do fruto da árvore no meio do jardim. Então, a relação entre essas faculdades dependia da necessidade humana. Assim, a religião depende da insuficiência do homem em tratar do pecado via ciência ou política. Por causa da religião e política não se relacionarem diretamente, embora o pecado tenha sido uma transgressão ao governo político divino e também o uso indevido da ciência. No viver paradisíaco que o Éden proporcionava, embora o homem estivesse lá para cultivá-lo, esse homem encontraria as dificuldades que enfrenta hoje, após sua expulsão. Seria permitido no Éden o que chamamos de progresso atualmente. Refiro-me às grandes indústrias e sua incontrolável sede de lucro. Aliás, haveria justa distribuição do lucro. Essas questões podem ser inseridas tanto ao sistema feudal comum social, e principalmente, ao capitalista. Seja qual for nossa opção, estaríamos expulsos de qualquer maneira. Não conseguimos ficar quietos diante do proibido ou do organizado. Não só o jardim pareceu bom para Deus, mas toda a criação. Estava tudo perfeito, mas para o homem, não. Então, fora de seu reduto paradisíaco, saiu materializando suas ideias, produzindo-as conforme suas necessidades. Cabanas, artefatos para pesca, sandálias, motor a vapor, turbinas, celulares. É um progresso no processo de criação a partir da matéria-prima disponível no meio ambiente. A habilidade de transformar substância primária em novas matérias decora um panorama em que o jardim seria pequeno demais para tanta transformação em seu mundo. Mas precisaria sair do jardim para progredir. Não seria mais fácil alargar os limites do mesmo, já que Deus deu autoridade ao homem para sujeitar toda a terra e não apenas o jardim? A resposta não é tão lógica nem menos complexa, ela é interpretativa. A resposta simplista da religião à questão da expulsão é a partir da desobediência do homem à ordem divina que não comesse do fruto proibido. Mas é possível ver no drama uma ordem política que produz filosofia e ciência. Vejamos. É política porque Deus é o governante por excelência. Cabe ao homem seguir suas regras para que a ordem seja mantida em seu habitat e seu relacionamento com seu Criador não sofra ranhuras. Nesse quadro de debates, a filosofia se enquadra a partir do surgimento da serpente especulando acerca da ordenança divina e suas consequências. A dialética com a mulher é indutiva, e aguça a curiosidade já existente nela acerca da magia existente no fruto proibido. Cria-se um panorama mítico, obscuro, cético. A política é vista no risco de enfrentar oposição por parte de quem lhe deve seguir as regras para continuar sob sua proteção. O próximo cenário é especulativo, filosófico. Podemos vê-lo no discurso da serpente que não soa aos ouvidos da mulher apenas como um tratado filosófico, mas também contém promessas políticas. Afinal de contas, a morte não seria o resultado final, mas apenas um risco a se correr para se obter conhecimento e soberania igual ao que lhe dera a vida, ou seja, Deus. A partir daí, segue-se um ritual científico. O fruto foi observado. Qual será o efeito que produz no homem ou que sabor terá? Aliás, o sabor parecia ser o menos atrativo agora. Surgem perguntas não mais apenas especulativas, mas elas precisavam ser respondidas. Assim, o passo seguinte segue direto para a próxima etapa da ciência, ou seja, o da experimentação. O resultado ou síntese é que o homem descobriu que não era o fruto objeto de observação e experimentação, mas ele próprio. Embora o jardim tenha aspectos de primeiro laboratório de pesquisas ou observação científica, em relação ao comportamento, a análise supõe um enquadramento reflexivo à experimentação do uso deliberado do poder a ela concedido, ou seja, o arbítrio. O resultado foi a sensação que ainda não havia experimentado, ou seja, um sentimento que desconhecia na prática, a saber, o medo. Não foi Deus quem experimentou o homem usando o Éden como tubo de ensaio, mas o homem no jardim teve sua experiência consigo mesmo, se conheceu, sabe do que é capaz e até onde vão os limites de seu arbítrio, mas ainda não se convenceu que ele, o homem, não é absoluto em suas ações.
haverá de responder por cada escolha arbitrária ou não. Todo esse conflito dramático político, filosófico e científico resultou na religião. Religião que culminou em rituais, regras, ciúmes, morte. Não só a morte de adoradores, mas da própria divindade que se viu envolvida no drama do Éden, que se consumou na cruz. Quando o homem saiu do paraíso, Deus saiu com ele. O paraíso ficou vazio. Vazio da pura comunhão, como também da política, da filosofia e da ciência. Esse conhecimento, o homem herdou em seu processo primeiro de vida. Adquiriu por experiência e usa constantemente. A religião é derivada da insubordinação humana onde essas alas do conhecimento se conflitaram se unindo, e como no vestibular, apresentaram-se com suas incógnitas que esperam respostas advindas de resoluções exatas que se encaixem a questões enigmáticas. Porém, não esperam soluções teóricas, mas práticas. Por isso, o homem falhou, quando agiu aceitando o conselho da serpente. No paraíso, não se admitiam especulações, por isso, a filosofia não o pôde ajudar a encontrar respostas aos seus dilemas de culpa. Provavelmente, a serpente quis ficar no paraíso terrestre. Quem sabe ainda esteja lá. Mas que importância tem o Éden sem Deus e o homem? Torna-se um terreno baldio e sem valor, uma região desértica e estéril. Subentende-se que assim como o Éden foi poupado da inoportuna presença de Adão por causa da desobediência e exposto ao confronto com a natureza selvagem, a humanidade teria sido entregue aos seus temores, à idolatria por causa da quebra da lei e da aliança da vida e da morte. A leitura edênica sob a perspectiva cristã prioriza a graça do primeiro tribunal instaurado ainda no paraíso. Esse tribunal não nos isentou de culpas, mas nos induziu de volta à comunhão com Deus. Não a comunhão do Éden, mas a fraternal condição de adotados mediante o sacrifício do próprio Deus que se encarnou conforme o homem que criou. Em meio a tantas incógnitas ainda não satisfeitas nessa temática, fica-me uma certeza. O Éden, paraíso ou jardim paradisíaco, nunca mais foi o mesmo, depois que estivemos lá.